Está gravando! E aí? Boa noite, Nilson. Tudo bom? Boa noite, você. Tô bem, graças a Deus. Prazer revê-lo. Prazer. Bacana nossa conversa de teste. Agora não tem mais teste, agora é valendo. Vamos de uma vez, não tem ensaio. Boa noite a todos que estão aqui assistindo. Tem um bocado de gente, ó, deu público aqui, hein? Boa noite. Beijo, mãe. Se minha mãe estiver aí, beijo. Meus irmãos, a família, para todo mundo. Galera lá do grupo. Acho que tem gente aqui lá do meu grupo aqui, que veio ver também. Boa noite para todo mundo. Deve ter. Estou abrindo aqui a minha pauta. Tarará. Cadê você, pauta? Aqui. Muito bem. Então, novamente, Nilson, boa noite. Grato por ter aceitado. Vou falar um pouquinho assim, antes de começar a te fazer a entrevista, dizer que é um prazer estar conversando com você. Eu conheci você através de alguém não, pessoas que curtem o seu canal, e como o canal da oficina, trabalho da oficina, trabalha com temas semelhantes ao seu, aí sempre rola vídeos seus lá no trabalho da oficina, o pessoal posta, comenta, aí eu assisti alguns, gostei bastante, como eu falei no anúncio, não só o assunto é interessante, como a forma como você faz ele é muito bacana, é criativo, é espontâneo, é original. Isso eu acho muito rico, acho muito legal. Então, quando alguém que assiste você, que participa aqui da oficina também, sugeriu. Né? Aliás, já tinha entrado em contato com seu e-mail, mas você não tinha me respondido. Aí falou, você não entrevistou o Nilson? Eu mandei e-mail para o cara e não, sei lá, ele deve estar lá em Hollywood, não quer me atender. Aí, mas logo você respondeu aí no Telegram, e aí foi bem rapidinho, acabou que ia para ser mais para o fim, acabou ficando bem agora para o começo, o que é muito legal, porque acho que vai ser bacana a nossa conversa aqui. Então, é isso. Seja muito bem-vindo. Aqui tem alunos da oficina, provavelmente o pessoal que curte e participa do seu trabalho. Vamos fazer aqui uma conversa. Eu vou tentar te puxar coisas do autoconhecimento e da sua história. E no finalzinho, quem quiser fazer pergunta, vocês que estão aí assistindo ao vivo, se vocês clicarem no microfone, vai levantar a mãozinha azul. Aí eu sei que vocês querem fazer pergunta. Aí, conforme for acontecendo aqui, eu vou liberando para vocês fazerem pergunta ao vivo para o Nilson. Beleza? É isso aí. Então quer dizer que tem vídeo meu no canal lá? De vocês? Que vocês ficaram postando? O pessoal bota os links e vai lá para o YouTube, né? Meus advogados vão entrar em contato, tá? Qualquer coisa você direciona aí para o seu, a gente resolve esse negócio. Isso aí, eu vou falar para o meu advogado entrar em contato com o seu. Tô brincando. Tô brincando. Pode postar, pode compartilhar. Você pôs lá no YouTube, cara. Já é do mundo. Não, você clicou naquele botãozinho. Concordo e aceito com todas as regras. Você não leu, mas estava lá. Fica à vontade, pode fazer o que quiser com meus vídeos. Beleza. Nilson, eu vou começar te situando no espaço, no tempo. Para todo mundo aqui, quem for te assistir depois também. Você mora onde atualmente, Nilson? Planeta Terra. Fica no sistema solar, acredito que todo mundo conhece. Terceiro planeta do Sol. E eu moro no Brasil e na cidade de São Paulo. Esse meu sotaque de mano, acho que é fácil de reconhecer.
E você é nascido aí? Nasci aqui. Você nasceu nesse... Me falaram isso, né? Então, tem fontes que eu acredito que são confiáveis, que são minha mãe e meu pai, né? Disseram que eu nasci aqui. Na mesma casa? Não, não, não. Eu sou tipo cigano, já morei em vários lugares. Ah, tá. Quantos anos você tem atualmente? 31, carinha de 18, mas eu sei que ninguém acredita, hein? Que estão olhando, achando que eu tenho uns 15. Eu tenho 31. Continua comendo miojo para você ver onde você vai chegar. Miojo é a receita da minha saúde. Bolacha de água e sal de manhã, miojo no almoço, na janta nuggets e Coca-Cola. É isso que é o segredo do sucesso. Tá, muito. Você é casado, Nilson? Graças a Deus, não. Solteiro. Já foi casado? Graças a Deus, não. Então, a próxima pergunta provavelmente é não. Você tem filhos? Não, eu tenho só um gato só. Qual é a sua profissão? Sou professor de yoga. Legal. Se o dinheiro fosse desnecessário para você e você pudesse ter exatamente a profissão que deseja, você continuaria exercendo a mesma profissão? Ah, não. Se eu não precisar de dinheiro, eu ia ser vagabundo. Eu ia viver na praia, vendo o sol nascer, viajando o mundo, eu não ia fazer nada. Eu acho que não. Eu acho que eu continuaria produzindo conteúdo, né? Igual que eu já faço, eu só teria mais tempo, né? Eu sei que é fácil, as pessoas veem lá o vídeo na sexta-feira pronto, mas essas coisas me consomem um grande espaço, né? E eu tenho que conciliar o meu trabalho com o meu hobby. Eu acho que eu teria mais tempo para fazer essas coisas. E seria um pouco vagabundo também, porque, né? Parte da minha natureza ficar de barriga pro ar. Meu escritório é na praia, eu estou sempre na área, mas não sou da sua laia, não. Jamais. Beleza. Então, te situamos aqui no tempo e no espaço e profissionalmente. Agora eu vou começar a investigar a sua história. Lá vem. Vamos começar lá do começo, com as melhores lembranças que você tem da infância. Quais são? A comida sempre, né? É sempre comendo alguma coisa. A primeira memória que eu tenho, eu acho que eu tinha tipo 1 ano e pouco, e minha mãe estava indo no mercadinho comprar um bolinho para mim. Eu lembro disso, eu estava no colo dela, pensando no bolinho. Você já foi pensando. Eu já estava pensando naquela época já. Eu já estava pensando com 1 ano de idade. Aí depois eu tenho outros flashes, sempre envolvendo alguma coisa que eu estava comendo. Kinder Ovo, Todinho, que eu gosto até hoje. Na verdade eu gosto de Kinder Ovo também, mas tá valendo mais que ouro, então não dá mais, né? Não sabia dessa. Virou reserva de valor. Se você tivesse comprado 100 Kinder Ovos há 10 anos atrás, você estaria milionário hoje. Já valorizou mais do que ouro, do que petróleo, do que Bitcoin, do que qualquer coisa. Qual outras lembranças, além de comida, que você tem? Das melhores, assim. Eu lembro que eu era pequeno, né? Eu tinha as mãozinhas pequenas, os pezinhos pequenos. Não tem muita lembrança. Além disso, eu acho que é comum de todo mundo, né? Mas o que era? O que você gostava de fazer? Comer. Dormir. Eu adorava dormir. Jogava videogame, que eu gosto até hoje. Quem quiser tirar um contra aí, adiciona lá no Xbox. Assistir desenho. Eu gosto de desenhar. Na verdade, não gosto. Eu sei desenhar, diferente. Mas eu desenhava quando era criança. Só isso, não tem nada muito interessante, não. Esse desenho aí atrás, você que fez? Eu fui eu que fiz. E você gosta de desenhar, tipo assim, isso é tipo mandala, né? Ou você desenha outras coisas também? Eu desenho qualquer coisa, mas eu não gosto.
Eu só consigo desenhar quando me dá vontade de fazer. Então, se você pedir para me desenhar alguma coisa, provavelmente vai sair um desastre. E você desenha em quê? Na tela, no papel? O que que é? Qualquer coisa. Na pedra, no papel, na areia, no chão, na parede. E com qualquer coisa também, giz, lápis, pincel? Qualquer coisa. Legal. Agora vamos para o outro lado, então. Quais são as piores lembranças da sua infância? Os momentos em que eu tava com fome. Você tem um lance com comida, né, velho? Foi isso que fez eu reencarnar. Quando eu estava com sono e alguém me acordava, ou quando eu precisava acordar cedo para ir para a escola, ou quando eu não podia dormir a quantidade de tempo que eu queria, ou quando eu estava com vontade de comer alguma coisa gostosa, ou quando eu abri o pote de sorvete e tinha feijão dentro. São as piores lembranças que eu tenho. Pulei uma pergunta aqui. Não, pulei não. Não, pulei sim. Não pulei não. Que é isso, jovem? Que é isso? Tá certo. Quais eram os seus ídolos na infância? Quem que você admirava? Eu gostava do Beto Carreiro. Eu gosto até hoje do Tiririca. Quem mais? Eu não tenho muito ídolo não, viu? Paulo Tiefenthaler, mas depois de adulto, eu sou fãzaço dele. Eu acho que seria um dos únicos famosos que eu pararia para tirar uma foto e pedir um autógrafo. Para quem não conhece, ele faz o Larica Total. Tá. Eu não conheço. É um programa de culinária meio tosco. Eu gosto de tudo que é tosco, né? Tudo que é meio sem graça, tudo que é mal feito, eu acho engraçado. E aí passava no Canal Brasil, chama Larica Total, e o nome do ator é Paulo Tiefenthaler. Ele já fez algumas novelas, alguns filmes. É sempre papel tosco, ele parece ser um péssimo ator, e é justamente por isso que eu adoro tanto o trabalho dele. Entendi. Bom, qual eram os seus vilões na infância? Vilão? Você não, tipo, as pessoas que você não gostava, que você desprezava, você tinha raiva. Não lembro de ter raiva de ninguém na infância, não. Que coisa, uma criança ter assim. Ainda bem que não tinha. Não precisa ser tão criança assim, já mais para frente um pouco. Não tenho nada. Não tenho vilões, não. Tá certo. Então, quando começou o seu interesse por autoconhecimento, nessa sua história aí de tantas comidas? Provavelmente eu estava sem comida em casa, não tinha nada para fazer. E desde criança eu sempre fui ligado à espiritualidade. Sempre gostei de ler muito, né? Eu sempre aprendi as coisas com bastante facilidade. Então, eu até lembro que assim que eu tive acesso à internet, uma das primeiras pesquisas que eu fiz foi provas de vida após a morte. E aí eu caí no espiritismo, né? Porque o espiritismo tenta explicar através da reencarnação, psicografia e tudo mais. E eu lembro que eu virava a noite lendo essas coisas. Qualquer maluquice que você perguntar para mim dessas coisas que já foram moda, sabe? Conversa com o espírito, crânio de cristal, Anunnaki, planeta chupão, qualquer coisa que você falar dessas eletricidades eu já li, sabe? Eu passava madrugada lá, essas coisas. E aí, desde pequeno, eu sempre tive essa inclinação. E você foi pela internet, então, que você foi entrando na coisa? Sim, pela internet. E quando eu era criança, eu acho que eu tinha uns 11 anos, eu falei para meu pai que eu queria comprar um livro. Que eu queria ler livro. Só quando você é criança, e você é meio idiota, aí você vira e fala, eu quero comprar um livro, eu quero ler um livro. Só que eu não sabia que livro em específico eu queria. Meu pai me levou numa livraria no centro de São Paulo e eu comprei o Livro dos Espíritos. E aí eu lembro dele até hoje, eu lembro como se fosse hoje. Era um livro, aqueles que tem aquela rodinha de espiral.
E aí eu lembro que eu peguei o livro, eu lembro como se fosse hoje, eu estava no carro do meu pai tinha um Monza daquele tubarão, e ele foi no Carrefour, e eu estava no banco de trás lendo, e eu lembro que eu fui lendo, cheguei em casa depois, e eu li ele de cabo a rabo, depois voltei e reli, para entender o que os espíritas achavam, né, em relação à reencarnação. E aí, parte da informação eu tirava da internet e eu gostava muito de sebo. Então, eu ia muito em sebo, às vezes eu ficava mais tempo no sebo do que lendo o livro, né? E aí ficava lá escolhendo tudo mais. Aí os que eu já tinha lido eu levava, trocava, ou pegava desconto. Toda semana eu estava no sebo trocando de livro. A maior parte da literatura era espírita. Até que uma hora o espiritismo começou a encher o saco porque já não tinha mais nada para ler. E aí eu comecei a ler coisas relacionadas ao ocultismo, magia, esse tipo de coisa. Você leu romance espírita também? Ou só os técnicos? E isso foi o que começou a me tirar o interesse do espiritismo. Eu comecei a achar que era muito charlatanismo, muita historinha, muito. Não estou acusando o espiritismo, tá? Para mim é uma religião ótima que traz muita gente para essa cultura e visão da reencarnação, porque muita gente só tem um contato com a reencarnação através do espiritismo, né? Mas quando você pega autores que lançam um livro atrás do outro, um livro atrás do outro, um livro atrás do outro, fazendo propaganda do livro, contando historinhas, sabe, parece novela da Globo, isso começou a perder o meu interesse. Eu falei, já não me interessa mais. E como é que foi seu entendimento? Como que era seu entendimento nessa época dessa coisa da reencarnação? Que parece que você ficou muito interessado nisso. Fiquei, mas para mim tinha muitas voltas soltas, né? Tinha muita coisa que eu não entendia e não encaixava para mim. Como, por exemplo, a ideia de que nós evoluímos infinitamente, ou essa rede kármica de causalidade novelística, para mim não fazia o mínimo sentido, até o momento em que eu me afastei da espiritualidade e deixei para lá. Eu continuava me considerando, se alguém me perguntasse, no início, se alguém perguntasse o que eu me considerava, eu falava espírita. E aí depois, quando eu comecei a chegar uns 16 anos para frente, o que você é? Eu falava reencarnacionista. Porque eu já não queria meu nome atrelado ao espiritismo. Eu já achava que não combinava. Não, foi bem cedo, cara. 16 anos. Aí você largou o espiritismo e foi fazer o quê? Fui encher a cara e jogar sinuca. E aí, quanto tempo você ficou enchendo a cara e jogando sinuca? Foi um bom tempo. Eu me admiro estar vivo ainda. O que aconteceu foi que a partir dos 15, 16, que foi quando eu comecei a falar que eu era reencarnacionista, minha visão mudou, e eu acho que muita gente passa por isso. Eu parei de comprar livros de espiritismo e comecei a comprar livros de empreendedorismo. Me pergunta qualquer porcaria de empreendedorismo que eu também conheço. Homem Rico Mais da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, todas essas coisas. Não que são ruins, tá? Mas é que eu já comecei a descobrir que tinha um padrãozinho. E aí meu objetivo se tornou ter sucesso, né? Então eu queria focar minha energia em ganhar dinheiro e ter empresa e em ter algum negócio, alguma coisa do tipo. E aí eu deixei a espiritualidade um pouco de lado e fui viver minha vida de jovem, cheio de energia, e fui tentar a sorte. E aí eu fui empresário por 10 anos. Como é que foi essa história aí? Foi empresário? Como foi essa história de empresário? Conta um pouco para gente. É um terror, você é estuprado pelo governo todo dia, imposto atrás de imposto, opressão atrás de opressão, você tem que ser um sadomasoquista para ser empresário no Brasil. Mas, né, eu queria, então, cada um com suas loucuras, né? E foi extremamente estressante, cheguei no limite psicológico. No final dos 10 anos eu já estava em burnout, estressado, alcoólatra, fumante, no limite de tudo.
E aí foi quando eu lembrei que existia alguma coisa além de tentar ter sucesso, né? E aí eu voltei a estudar a espiritualidade e calhou de eu conhecer agora a área da meditação, do budismo, da não dualidade. E aí as perguntas que eu tinha lá do espiritismo foram respondidas 10 anos depois. Legal. Nessa fase aí do empreendedorismo, você empreendeu o quê? Que tipo de projeto que é? Eu era traficante de hamster. Mentira, tá? Eu sou técnico em eletrônica de formação, Ah, né? tá. E eu tinha uma assistência técnica. Entendi. Ah, por isso que você mexe bem com o computador. Sim, eu tenho uma facilidade graças a isso. Bom, aí então você chegou no esse termo aí eu ouvi, é atual, né? O burnout. Você chegou Sim. no burnout, como é que foi essa saída aí? Esse momento que você falou, Ah, vou ter então, um piripaque. para quem não sabe o que é burnout, é o momento em que você está esgotado, tá? Psicologicamente, fisicamente. Eu já não tinha mais energia para acordar e trabalhar, né? Não só de energia física, mas psicológica mesmo. Lidar com pessoas é extremamente complicado, né? Lidar com o trabalho, lidar com toda a pressão do negócio e tudo mais. E eu lembro, porque assim, graças a Deus, todo o período que a gente teve, quando eu falo a gente, porque era eu os funcionários, né? A gente teve de empresa, foi uma empresa muito boa. Eu tinha ótimos clientes, a maioria deles eram amigos, a gente gostava muito. Né? A empresa fechou num clima muito legal. Então, muitos clientes chegavam e falavam: pô, Nilson, você vai fechar, meu, e aí, você vai fazer o quê? E aí, minha única resposta era: eu vou dormir. A hora que eu fechar tudo isso aqui, entregar a chave, eu vou para casa dormir. Eu não sei o que eu vou fazer depois. A primeira coisa que eu vou fazer é ir para casa dormir, porque eu tava esgotado. Eu acredito que até hoje eu esteja um pouco esgotado disso. Às vezes você nunca consegue se recuperar de um burnout, né? E aí você foi para casa e dormiu, e aí? Ficou dormindo quanto tempo? Ah, dormi bastante tempo, graças a Deus. Mas eu sou capaz de dormir mais também, viu? Ah, só agora. Você perguntou das boas lembranças, dormir também, lembranças maravilhosas que eu tenho da infância, quando eu dormia. Melhor ainda era quando eu dormia na sala, acordava no quarto, né? Que acho que aconteceu já com toda criança, que maravilhoso. Aham. Cara, aí é engraçado, porque tudo vai meio que se encaixando, né? Eu fui dormir, só que eu já tinha começado a fazer formação de professor de yoga e eu já tinha começado a fazer algumas aulas substitutas, né, para professores, porque geralmente os professores, às vezes, quando eles vão precisar faltar, viajar, eles acabam chamando colegas, tal. Então eu comecei a fazer alguns serviços e aí foi aumentando o número, aí eu comecei a dar aula para a própria escola que me formou e eu tirei esse tempo de descanso e já embalei virando professor de yoga na sequência. E por que yoga? Então, tá? O negócio do yoga foi meio aleatório. Eu gosto de esporte, sempre gostei. Então, na época, como eu estava num período meio estressante, eu queria ocupar meu tempo com coisas saudáveis. Então, eu trabalhava quase o dia inteiro. E para quem não conhece São Paulo, aqui é o trânsito infernal, tá? É o apocalipse do trânsito do Brasil, é São Paulo. Acredito que tem outras capitais também. Mas, assim, para mim sair do meu trabalho e chegar em casa, eu saía do trabalho às 7 da noite. Se eu saísse naquele horário de carro, eu chegava em casa, tipo, 9h30, 10 horas. Então, era 1h30, 2 horas no carro, no trânsito. Aí, o que eu pensei? Se eu sair do trabalho e fizer alguma outra coisa, de 1 hora, aí depois eu pegava o carro e ia para casa, eu chegava nas mesmas 10 horas, porque o trânsito tinha diminuído. Então, eu fazia boxe de
terça e quinta, e tava segunda e quarta vago. Aí eu falei, vou fazer yoga, porque eu sempre tive curiosidade para fazer. E aí foi meio que na eliminação, peguei e fiz yoga, e tô fazendo até hoje, né? E aí, como é que você chegou no Advaita? Então, na escola que eu fazia yoga, tinha uma foto na parede, e aí uma vez o professor lá estava falando para encostar o pé na parede para fazer invertida. Quem já fez yoga já deve ter feito isso. Você põe o pezinho na parede para não cair, né, quando você está iniciando. Aí ele falou, só não faz ali no quadro do guru, que é o guru da Carmen, que era uma das donas lá, né? Aí eu olhei e falei, mas quem é esse guru aí, né? Um velhinho? Falei, nossa, eu achava até meio, né, bobagem essa de guru. E aí, depois eu fui descobrir que era o Ramana. Então, eu vi o Ramana na parede, não reconheci, continuei meus estudos de espiritualidade, e aí eu finalmente descobri quem era esse guru na parede. E aí, para mim, a virada de chave foi o Ramana. Como é que você pronuncia o nome dele? Eu falo, porque eu sou meio tapado mesmo, tá? É Ramana Maharshi. Da mesma forma que eu falo inglês com sotaque. Mas tem algumas. Tem até que eu tô vendo aqui, ó, nos meus grupos. Tem o grupo aqui do Ramana Mandir, que às vezes ele fala Ramana Maharishi. Então eu não sei qual que é o correto. Acredito que provavelmente o dele está correto. Eu falo Maharshi porque eu falo do jeito que está escrito. E como é que foi descobrir o Ramana? Muito louco, né? Muito louco. E aí, o que eu fiz? Para quem nunca viu ou não conhece o Ramana, coloca no YouTube, coloca Ramana Maharshi, documentário, que eu acho que aparece, porque o nome do documentário é Ginani. Eu fui pesquisar e falei, quem é esse cara que eu tenho que descobrir quem é, né? Aí eu achei o documentário dele em inglês. Na época, o YouTube tinha a opção de legendar vídeos de outras pessoas. Aí eu peguei e falei, eu vou estudar traduzindo. Aí eu fiz a tradução, e aí hoje, existe até hoje esse documentário. Eu acho que tá lá na minha playlist, tá lá, vídeos traduzidos. Teve uma outra pessoa que eu não faço ideia de quem é, que também entrou e fez algumas correções na legenda. Mas esse eu acho que foi o primeiro contato que eu tive mesmo com os ensinamentos dele, me apaixonei. Comprei um livro do Nisargadatta, me mandaram errado do Ramana. E é super comum isso, pessoas que gostam do Rama receberem o livro dele aleatório. Tipo, eu recebi errado o livro dele. E aí eu li o livro dele, gostei muito, li algumas coisas dele, fiz alguns vídeos baseados nas obras dele, fui ameaçado de processo porque eu não podia ter feito, porque tinha direito autoral. Mas eu gosto muito do Rama, né? O jeito da simplicidade dos ensinamentos dele, né? Quantos anos você tinha quando você, nessa fase aí? Eu acho que eu estava com 27. Então, 4 anos atrás. A fase mais recente é essa. É a mais recente. Beleza. Logo mais a gente vai falar sobre o Advaita. Não vou entrar no Advaita ainda. Acho que tá bom da sua história. Chega de mim, né? Não, dos 27 aos 31 é essa fase que você está agora. Pois é. Suponho. Quais são os seus hobbies, Nilson? Dormir, comer. Se alguém um dia quiser me fazer feliz, Nilson, pô, eu gosto de você e tal, quero fazer uma contribuição, me paga um rodízio de pizza. É isso que eu gosto. É isso que eu gosto de fazer. Pizza. Se eu pudesse, eu comeria pizza até o final da minha vida. E eu tenho certeza que se eu conseguisse comer pizza até o final da minha vida seria um pouquinho mais curta do que deveria ser. Porque eu acho que haveria aí uma diminuição do meu tempo de vida útil. Mas pelo menos eu morreria feliz. A melhor pizza do mundo está em São Paulo, né? Então, a gente tá tem... no lugar certo. Tá no lugar certo. Tô brincando, viu?
Pizza é boa em todo lugar, mas a de São Paulo é muito boa. Então, eu gosto de jogar videogame e ler. Eu leio muito. Principalmente assuntos que eu estou interessado no momento, né? Então, quando eu descobri o Advaita, eu li um livro atrás do outro, igual um maníaco. Contar para o povo aqui que quando eu convidei você e pedi para você me enviar um mini currículo, você falou, escreve aí, Nilson, o que você sabe fazer? Sei comer pizza. Isso é ótimo, Nilson. Ótimo. Se vocês quiserem, a gente marca, vai no rodízio. Nossa, eu fico um dia sem comer para ir no rodízio. Nilson, minha mãe mora aí em São Paulo. Aí quando eu for aí, a gente vai comer uma pizza. Uma não. Nem sai de casa. Se for comer a gente vai. Tô brincando. Qualquer convite eu aceito. Se envolver pizza, uma coquinha gelada, então, o fígado agradece. Para terminar a sua fase pessoal aqui, o que você mais odeia fazer? Eu odeio. Não gosto mesmo de fazer. Cara, odiar é uma palavra forte, hein? Acordar cedo. Eu odeio acordar cedo. Acho que é a primeira coisa que me vem na cabeça. Eu não sirvo para acordar cedo. Mas acordo, né? Isso que eu ia falar. A gente conversa sempre muito cedo. Você 6 dá horas aula cedo? Eu dou aula cedo e eu tô ficando velho, né? Quanto mais velho você fica, mais cedo você acorda. Minha avó, por exemplo, eu nunca vi ela dormindo. Acordava 3 da manhã, sei lá para quê, mas acordava, né? Bom, Nilson, agora a gente vai para uma parte mais filosófica aqui. Não que eu me importe de falar sobre mim, aqui não tem nada de interessante. É legal as pessoas te conhecerem um pouco, porque no seu canal acho que elas também não têm essa oportunidade. Não tem. Meu objetivo no canal era nem falar meu nome. Só que aí chegou uma hora que fica impossível, né? Porque as pessoas precisam me chamar de alguma coisa. Tem gente que me chama de Novo Yoga. Mas aí eu tive que falar que era Nilson e tudo. Quando eu comecei o meu trabalho, eu chamava, na época que o YouTube estava começando, bem antigo, né? O pessoal fazia satsang, você conhece o termo, né? Conheço. E eu não gostava, eu não gosto assim, eu respeito, mas eu não uso terminologia indiana, esotérica, eu não curto muito. Conheço, mas não uso. Finalmente alguém que pensa a mesma coisa. Eu falo a mesma coisa. No nosso grupo lá, encontro, não é satsang, é encontro. Exatamente. Aí o pessoal tinha esse negócio de satsang, né? Aí eu não queria usar isso nem a pau, né? Mas eu falava do mesmo assunto, era como se fosse, eu falava de meditação e tal. E aí eu fiz um termo que era Sati Silva, que é satsang é encontro com a verdade, Sati Silva é encontro de Silva com Silva, né? E aí as pessoas me chamavam de Sati Silva. Sati Silva, não sei o que é Sati Silva. Muito bom, Sati Silva. Da próxima vez que alguém falar, satsang, eu falo, Sati Silva. Isso aí, pode dar. Tá liberado. Então vamos entrar aqui na filosofia. Já vamos entrar firme, vamos entrar direito. Sabe quem é? Alberto Camus, sabe quem é? Não faço ideia de quem seja. Não tem problema. Ele é um escritor e filósofo francês. Alguns chamam ele de Camus, Albert Camus, mas a pronúncia em francês eu acho que é Camus. Albert Camus diz que só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. Você concorda com isso? Muito bom. Eu levei um tempinho para entender. Só existe um problema filosófico: me mato ou não me mato? Exatamente. Isso. Por que eu não me mato? A vida é uma merda, não é? Por que eu não acabo com ela? Esse é um problema filosófico que eu acho de todo mundo. Claro que por mais superficial que seja, né? Se for a dica para quem está assistindo aí, se esse problema não for mais do que superficial, se ele for, né, crônico, vai no médico, porque você pode precisar de ajuda.
Concordo. A vida é um eterno, por que eu não acabo com ela? Então, para você, esse é o problema filosófico mais fundamental, você concorda com isso? Não, eu não iria tão longe. Não é o problema mais fundamental. É um ótimo problema. Então, qual é o mais fundamental para você? Quem sou eu? Esse é o problema mais fundamental. Descobrir quem você é, ou entender quem você é, ou responder quem você é. Imaginaria que você respondesse. Bom, você está vivo, né? Nesse me mato, não me mato, você está optando pelo. Ainda está. Aliás, esse é o nosso meme, né? Todo dia eu acordo e checo. Nessa aí de me mato, não me mato, você continua não se matando. Então, suponho que você. Suponho que você considere que a vida vale a pena ser vivida. Por quê? Porque tem muita coisa boa, né? E eu acho que no espiritismo, que foi o início lá, é muito forte essa questão do suicídio, né? Que o suicídio é a pior coisa que você pode fazer. Você matar outras pessoas é ruim pra caramba. Provavelmente você vai pro inferno. Mas se você se matar, você tá estropiado. Perdão. E é engraçado que tem coisas que você encontra que são exatamente iguais em todas as filosofias, sabe? E o suicídio é unânime. Todas as filosofias falam que se você se matar, você vai se estrupiar demais. Então, eu acho que justamente por ser uma coisa constante na vida de todo ser humano, a ideia de por que eu continuo com a vida. Você chegar no ponto de acabar com ela, eu acho que seria, pelo menos todas as filosofias espirituais dizem que é uma desgraça enorme. Sim, mas o seu caso é porque você ainda não comeu todas as pizzas que tem para comer. Também, tem isso. Não, mas assim, eu já tive momentos de contemplar o suicídio, né? De parar para pensar e, tipo, claro, de novo, que nem eu sempre acho que quando a gente toca nesse tipo de assunto, é sempre bom dar mensagens de controle de danos, né? Claro que se você tiver um pensamento recorrente, tá pensando nisso todo dia, procura ajuda profissional. Mas eu acho que todo ser humano já passou por alguns momentos de pensar, sabe? Por que eu estou vivendo? Por que eu continuo vivendo? E eu acho que isso envolve muitas coisas, né? E, na maioria das vezes são coisas pessoais, família, pessoas queridas, ou até mesmo o medo, né? Do que vem depois. E tem também, só para fazer um adendo, né? Que tem o suicídio não é só você pegar num instante e se matar. Às vezes você leva é uma coisa crônica, você vai se matando dia após dia, Também tem Sim, isso. Tem. Os próprios hábitos destrutivos, né? Eu fui fumante por muito tempo e eu lembro que nas minhas épocas mais depressivas, eu pensava que se dane se eu morrer. Tipo, eu não me importo. Nilson, Oi. mais um passo aqui para dentro da coisa. O que é ser humano? O que é ser humano? Isso. É isso que nós está sendo agora, né? Isso é dos meus, cara. Porque é difícil. Às vezes as pessoas dão umas voltas para responder as coisas simples. Já teve entrevistado aqui que foi até a Marte para não esquecer, não falou o básico. Isso aí. O que é autoconhecimento? É saber quem você é. Tá vendo? Essa é mais técnica. Para que serve o autoconhecimento? Para descobrir quem você é. É quase igual a outra. Né? Mas para que serve você descobrir quem você é? Não é a coisa mais essencial do mundo? Como é que você pode fazer qualquer coisa? Como é que você pode ter qualquer julgamento sobre qualquer circunstância, sobre qualquer coisa relacionada ao que você chama de vida, se você não sabe nem o que você é?
Então, o conhecimento do que você é muda toda a sua vida. Porque a vida, basicamente, é baseada no que você acha que você é. Quando você descobre o que realmente você é, tudo muda. Então, eu quero aprofundar nessa sua explicação, então eu vou aqui para baixo, tinha uma pergunta similar, peraí. Desse quem? Perdi. Eu canto. Não, mas eu vou conseguir fazer de cabeça. Mana, mana. Tchu, tchu, tchururu. Mana, mana. Tchu, tchu, tchuru. Mana, mana. Aqui, eu vou conseguir fazer isso. Vamos supor que o autoconhecimento é um produto. Você vai sacar, você já foi empreendedor. Vamos supor que o autoconhecimento é um produto e você é o vendedor desse produto. O que você me diria para despertar meu interesse pelo autoconhecimento? Eu não te diria nada, cada um com seus problemas. Se você quiser descobrir quem você quer. Se não quiser, boa sorte. Eu acho que não é o tipo de coisa que dá para vender. Não tô nem falando de comercialmente, de vender assim, tipo, cara, descobre quem você é. Se a pessoa não tiver o impulso inato dela de querer saber quem ela é inútil. Então, como você disse, você foi vendedor, um empresário, é inútil eu querer vender algo para quem não quer comprar. Perfeito, eu concordo, mas entra na brincadeira da imaginação. Imagina que você é um vendedor e você está na situação que você precisa me vender o autoconhecimento. Então, você tem que despertar meu interesse. O que você me diria? Tá, vamos supor que se eu conseguir te convencer, eu ganho um mês de rodízio de pizza. Isso. Se você descobrir quem você é, todos os seus problemas estão resolvidos. Cara, convenceu, mano. Convenceu. Vou te contar, tem uma... Eu não quero ficar roubando essa entrevista aqui, mas você fala umas coisas que me lembram outras coisas. E fica à vontade. Tem uma palestra que eu faço que chama O Fim de Todos os Seus Problemas ou Seu Dinheiro de Volta. E aí você cobra quanto para ela? Não, elas têm que dar todo o dinheiro delas. Se eu não resolver, tá. Aí devolve. Muito bom, hein? Voltar aqui no autoconhecimento. Rodando. Nascimento é o início do ser humano e a morte é o fim. Um ser humano é um corpo humano. Quando seu corpo morrer, você deixará de existir? Sim. Graças a Deus, né? Eu sempre falo isso. Lembra? Graças a Deus que isso aqui morre. Se você parar para pensar, o fato de que o corpo morre é um grande alívio, né? Imagina que porcaria seria se você não morresse. Se você poderia ser torturado para sempre. Poderia cair uma pedra enorme em cima de você e você ficar preso lá por 1 milhão de anos. Eu sempre penso, graças a Deus que eu morro. Tipo assim, no pior dos cenários. Tipo, esse prédio aqui que eu tô desaba, eu fico soterrado, quebra meu crânio, minha costela perfura meu pulmão. Eu só vou conseguir pensar, graças a Deus que eu morro. Eu só tenho que aguentar isso aqui alguns minutos, daqui a pouco eu vou vazar sangue aqui e vou morrer, sabe? Então, se você para pensar na questão da morte, é quase que um botão de ejete, sabe? É claro que eu não estou falando da morte natural. Todos nós queremos morrer naturalmente, mas eu digo assim, a morte como uma válvula de escape é uma bênção, sabe? Em situações de dor extrema, de doença, alguma coisa, o corpo desliga. Tchau, filho, vai pro próximo, sabe? Melhor coisa da vida. Saquei. Vou ver se você entende essa pergunta aqui. Cada ser humano nasce com uma individualidade física, que é chamado de corpo. Então, meu corpo, seu corpo, corpo dele, uma individualidade física. Essa é a única individualidade inata de um ser humano? Não. As partes sutis também são individuais, não é?
A única coisa que a gente tem em comum é o nosso eu. Nosso eu é idêntico. A primeira sobreposição já é diferente, a segunda sobreposição já é diferente, a terceira já é diferente, todas elas são diferentes. Por isso que você consegue ter infinitas nuances de seres, né? O que é consciência? Depende de que ponto que a gente está falando, né? Do ponto físico, só para deixar claro, a gente costuma falar consciência como se fosse uma função cerebral, né? Aquilo que te faz estar cônscio das coisas. No Advaita, você pode entender consciência como aquilo que revela todas as coisas, como aquilo que permite que você veja, experimente, sinta, testemunhe todas as coisas, né? Basicamente é o substrato de tudo. Então, todo mundo que está assistindo isso aqui agora, se eu tirasse a visão de vocês, vocês continuariam escutando. Se eu tirasse a sua noção de que você tem um corpo, você ia continuar também escutando. Mas e se eu tirasse a sua consciência, esse que está testemunhando? Não ia ter nada. Então, né, aquilo que sustenta é a base. É o que a gente chama de consciência. A ignorância é uma bênção? Muitas vezes, viu? Às vezes eu queria ser bem mais burro mesmo, bem mais ignorante. Às vezes me irrita saber demais. Não, e eu não, desculpa, não estou falando isso no sentido de ser soberbo, não estou falando no sentido de, eu sou inteligentão, não. Eu sou bem tapado, tá? Mas, às vezes, eu penso que a inteligência por si só é uma forma de limitação, né? Para que a inteligência existe? Ela existe para te fazer pensar. E, às vezes, quando você tem uma inteligência mais basicona, sabe? Você é mais feliz. Agora vamos para o sentido da vida. A existência humana tem um propósito para você? Qual? Sofrer. Esse é o único propósito humano. É nascer e sofrer, se ferrar e morrer. Isso é para isso. O que o ser humano quer? O que o ser humano quer, ironicamente, é satisfazer o eu. É só isso. Se você para pensar, tudo que você faz é em relação a uma subjetividade. Você acabou de tomar um gole d'água. Por quê? Porque você está consciente. Então, o ser humano, ele é um zumbi. Ele é uma matéria morta que alimenta uma subjetividade que ele nunca conhece. Mas a subjetividade conhece o ser humano. Então, seria como se o mestre conhece os escravos, mas os escravos não conhecem o mestre. O corpo é um escravo do eu. Interessante. O que é o sofrimento? O sofrimento é a não aceitação do instante do jeito que ele é. Basicamente, o sofrimento é isso. A gente acha que o sofrimento é relacionado a circunstâncias externas, mas o sofrimento é alimentado, né, pela resistência da vida em relação ao que está se apresentando. Se você parar para pensar que se você aceitasse tudo exatamente do jeito que é, você seria imune ao sofrimento. E eu não estou falando de sofrimento como, por exemplo, o físico, tá? Claro que se você levar um tiro, você vai sentir dor. Eu estou falando do sofrimento psicológico mesmo, da gente se sentir triste. Vamos voltar ali na outra pergunta que me ocorreu um negócio. Eu perguntei qual o propósito da existência humana, você falou sofrer. Mas, então, vale a pena viver se o propósito é sofrer? Na hora que eu vi, eu já tinha nascido. Eu não pedi. Não é como se alguém tivesse me perguntado antes, tivesse falado, Nil, você quer nascer? Eu ia falar, putz, na onde? No Brasil. Não, eu não tive essa escolha. Então, na hora que eu vi, eu já estava vivo. E o propósito da existência como um todo é sofrer, né? Se não fosse o sofrimento da vida, você não se moveria. A vida seria estagnada. Ela precisa estar em constante busca de uma melhora. Porque você sofre? Claro, sofro bastante, muitas vezes, ao longo do dia. Então, eu vou fazer uma pergunta genérica, depois eu faço a pessoal. Por que o ser humano sofre? Porque é da natureza dele, é da natureza do ser humano sofrer. Então, é possível ou é impossível não sofrer? Impossível. Para o ser humano é impossível. Impossível. Graças a Deus.
Você sofre com o quê? Eu sofro com bastante coisa. Eu sofro com uma dor crônica que eu tenho nas costas. Falando nisso, se tiver um quiroprata aí, alguma coisa, quiser oferecer serviços para mim, eu agradeço. Eu acho que eu sofro também com coisas comuns, né, da maioria das pessoas. Questões familiares, financeiras, do trabalho, de estresse. Eu sou uma pessoa bem, bem comum, viu? Eu sou bem pão com ovo. Escrevendo uma outra. Você meio que falou, mas vou perguntar de novo. Fica à vontade. Não tem como não sofrer. A experiência humana é sofrimento. Por quê? Porque sofrimento, para que serve? Para manter a manifestação se movimentando para sempre, né? Você pode pensar no sofrimento como aquela imagem clássica do burro com a cenoura em cima. Então, o que mantém o burro andando é a cenoura em cima, é a busca pela cenoura. Então, justamente porque nós sofremos como ser humano, a gente continua se movimentando, buscando uma melhora. Só que o que a gente está buscando está atrás da gente, né? Da mesma forma que a cenoura do burro está nas costas dele. Ele nunca vai encontrar. Então, o sofrimento serve para a gente manter se movimentando. É só isso. O que a gente faz com o sofrimento quando está sofrendo? É mais ou menos isso a minha pergunta. A gente sofre, né? Só isso? Só isso, mas isso é extremamente sábio e difícil de se fazer. Quando você está sofrendo, você sofre. Quando você está chorando, você chora. Quando você está de luto, você fica de luto. Quando está doendo, você sente dor. Se você conseguir não lutar essas coisas, porque o que acontece? Sempre que a gente pensa em sofrimento, dor, luto, perca, a gente sempre cria uma resistência prévia. A gente já... Opa, isso aí eu não quero, sabe? É como se estivesse falando de uma assombração. Então, talvez, se você parar para pensar que as pessoas que estão assistindo aí, eu acho que tem gente de todas as idades, mas sei lá, pensa, sei lá, você está com 30 anos, você está com 40, você está com 50 anos, você só se ferrou até agora. E você sempre fugiu do sofrimento. Tenta uma vez. Quando tiver sofrido, sofra. Vai que funciona. As pessoas me perguntam às vezes como é que faz para não sofrer. Aí eu respondo, sofrendo. Exato. Tem um vídeo que eu vi uma vez, eu não lembro as palavras exatas, tá? É do Atmananda Krishnamenon, em que ele fala que quando você sente um sofrimento ou uma dor, olha que inteligente. Se você conseguir se unir a esse sofrimento e essa dor, se você conseguir ser esse sofrimento e essa dor, por não haver diferença entre você e o sofrimento, por você não haver diferença entre você e a dor, você não consegue sentir a dor. Porque uma coisa só consegue sentir outra diferente. Então seria como se você coloca água e adiciona água, é só água. A água só consegue perceber o óleo, que é diferente. Então, se você se torna um com o sofrimento, é aí que você não sofre. Bom demais, legal. Agora eu vou pro título da sua entrevista. Eu não existo. Então, a primeira pergunta é, você existe? Eu, Nilson, existo. Eu tô aqui, carne e osso, sangro, durmo, tomo banho de vez em quando. Sou uma pessoa normal, eu existo. Quando a gente fala que não existe, é aquilo que é anterior à pessoa. Então, tenho que perguntar o que é existir. O que é existir? Agora sim, chegou numa boa, né? Porque aí, de novo, depende do ponto de vista. Quando você fala do ponto relativo do ser humano, existir é um período no tempo, né? Então, você nasce, existe e morre. Graças a Deus. Quando você fala do ponto de vista da consciência, existir é o que você é. Não tem como não existir. Não dá para não existir. Existir é só sua natureza. Então, para a consciência,
existir é como para o fogo calor. Eu não lembro de não ter existido. Eu acredito que nenhum de vocês. Talvez alguém te fala que você não existia em certo período de tempo, mas eu não lembro de não existir. Na oficina eu uso de vez em quando, que tem várias metodologias que dá para usar, né? Eu uso o termo pré-existir e pré-existência e existência, que é mais ou menos o que você está com outra pedagogia abordando. Beleza, essa parte aqui, quem já te entende, te entendeu. Quem não te entende, não entendeu. Então, vamos para o Advaita. O que é Advaita? Eu vou usar o termo Advaita, em vez de não dualidade. Claro, claro. Advaita significa não dois. E aí a gente toma cuidado, tanto nos grupos e nas reuniões que a gente faz, de separar. Quando a gente fala de Advaita, é porque a gente não tem autoridade nenhuma para falar sobre isso. Então a gente está falando de não dualidade. A gente está falando de não dois. Que qualquer pessoa pode falar, né? Eu posso falar de multiplicidade, eu posso falar de singularidade. Mas tem Advaita Vedanta, que é uma filosofia específica, que eu não tenho propriedade nem autoridade nenhuma para falar sobre ela. Então, quando a gente fala sobre Advaita, a gente está falando de maneira descompromissada sobre não dualidade. Como o próprio nome já diz, não comporta dois. É tão simples quanto parece, é uma coisa que não comporta duas coisas, ou mais coisas, né? A Advaita leva à iluminação? Do ponto de vista da pessoa, parece que é um processo de iluminação. Parece que a pessoa vai se iluminar. Mas, se você parar para pensar no que eu acabei de falar, a Advaita não comporta dois. Então, para existir iluminação, precisaria ter aquele que ilumina e a iluminação. Então, o Advaita transcende qualquer tentativa de descrever o que é a não dualidade. Mas a gente pode, de maneira assim, descompromissada, para efeitos pedagógicos, dizer que a iluminação é encontrada nesse estado de não dualidade. Então, a gente precisa entender o que é a iluminação. O que é a iluminação? O Advaita vai levar à iluminação. O que é a iluminação? Então, no budismo, se eu não me engano, porque eu sou burro, tá, em budismo e essas coisas, mas se eu não me engano, o próprio termo de iluminação, que seria, na tradução, seria como se fosse um apagar de uma vela, né? Seria um blotting out. Você apaga. Então, a interrupção da impressão de ser uma pessoa. Porque todos vocês estão aí, que acham que são pessoas. Se você é uma pessoa, tem você e tem o mundo, né? Obviamente. É impossível achar um mundo sem uma pessoa, e é impossível achar uma pessoa sem um mundo. Mas, se você se encontrar num estado em que não há espaço para duas coisas, existe pessoa sem mundo? Ou existe mundo sem pessoa? Então, o próprio estabelecimento em um estado não dual é isso, ele apaga a ideia de ser uma pessoa, ele suprime, extingue a ideia de ser uma pessoa. E quem tem problemas? Quem tem problemas? Quem sofre? A pessoa. Se a pessoa que você acha que sofre, tem problemas e ela é extinguida, todos os problemas desaparecem junto com ela. Entendi. Bom, então o Advaita leva à iluminação, você seguir o caminho que a gente está seguindo aqui. Aí a gente já entendeu o que é a iluminação e agora o próximo passo é como que o Advaita leva à iluminação. Justamente através disso, né? Através da contemplação. Existem várias maneiras de se fazer isso, né? Independente do caminho que você encontra, seja da autoinvestigação, do Atmavichara do Ramana, seja através da contemplação, seja através da meditação, através da ação desprendida, etc. e tal, você conseguir chegar num estado de total união com o mundo
até que, né, desapareça a ideia de mundo e eu, já era. É só felicidade. Você meio que respondeu também, mas vou fazer a pergunta. O que acontece quando se chega na iluminação? É impossível falar sobre isso. Você só pode falar sobre a fronteira. Então, assim, é como se fosse uma porta que você atravessa, mas não é, tá? Qualquer tentativa de descrever tá errado. Qualquer coisa que eu falar que tá errado. Mas você só pode falar como chega na porta. Você não consegue falar o que tem do outro lado. Porque o outro lado é a ausência daquele que tá falando. Não tem como. Você fica preso num paradoxo. Não tem como. Agora é a pergunta que o povo quer saber. Você se considera um iluminado? Você é um iluminado? Jamais, jamais. Eu sou uma pessoa extremamente comum. Não tem nada de iluminado em mim. Então você não chegou até a iluminação ainda? Nunca, e nunca vou chegar. Não tem como eu chegar na iluminação. É impossível. Mas você, então quando você está falando do Advaita, você está falando do quê? Eu estou falando de um estado que é impossível que eu alcance. É impossível que eu, que sou relativo, alcance um estado absoluto. Porque se eu alcançasse esse estado absoluto, seria o exato momento em que eu deixaria de existir. E eu não estaria aqui conversando com você. É impossível que eu me ilumine. Mas é completamente possível que a iluminação me comporte. Então vamos por aí. A iluminação já te comportou? Ela sempre me comportou. Ela sempre comportou todo mundo. Ela é a base, o substrato de tudo que existe. Mas não tem uma diferença entre tá ignorante disso e consciente disso? Só do seu ponto de vista. A gente sempre tem que trazer isso para a visão pessoal. E aí eu digo o seguinte: só existem duas possibilidades para você. Quando eu falo você, eu estou falando de cada um de vocês. Você, a sua experiência, só existem duas possibilidades para essa experiência. Ou todo mundo é ignorante, e nós vivemos num mundo, ou está todo mundo iluminado, e sempre esteve todo mundo iluminado. Então, da mesma forma que eu te falei em relação à dor, quando você é a dor, você não consegue identificar a dor, porque você e a dor são um só. Se está todo mundo iluminado e sempre esteve iluminado, como é que você pode dizer que você está iluminado? Você e todo o resto são um só. Não tem como, é impossível. Então, na sua experiência, você tem que avaliar isso. E aí vai parecer que existe diferença. Se você não está consciente disso, você vai enxergar um mundo onde todos estão ignorantes. Se você está ciente disso, você vai enxergar um mundo onde todos estão iluminados. Então, nunca vai ser um estado especial, onde eu estou iluminado e vocês não. Quem te falar isso, eu estou iluminado e vocês não, ou quem sentar num troninho, ou quem se intitular alguma coisa e der um título, eu sou tal coisa, eu sou melhor que vocês, ainda está no mesmo campo impossível de ser iluminado de todo mundo. Mas houve uma época que você não entendia isso que você está falando aí. Sim, sim. E passar a entender isso que você acabou de falar fez alguma diferença para você? Na minha vida como Nilson, quase nenhuma. O que acontece é que a gente não pode misturar duas coisas que são completamente diferentes. A vida relativa existe no tempo e depende de causas e condições. Ela é causal. O reconhecimento de algo que está fora do tempo e é incausado, que não se relaciona com causas, não pode ser considerado um marco temporal. Não pode ser algo que em algum ponto eu alcancei. Não pode ser algo que a partir de agora para frente eu tenho. É um reconhecimento de algo que transcende a sua própria existência. Então, a própria noção de tempo que você tem é extinguida nesse reconhecimento. Então,
Não tem como você diferenciar uma época que eu estava ignorante e outra que eu descobri alguma coisa. Porque se você realmente descobriu, você vai saber que quando você estava ignorante, você nunca esteve ignorante. Sempre foi uma coisa só. Acontecendo esse reconhecimento, ele acontece e desaparece ou ele acontece e fica? Ele pode desaparecer, que é o que a gente chama de oscilação, que é quando você tem vislumbres e perde. É muito comum de acontecer, principalmente quando a gente tem bastante condicionamentos, né? Porque o que acontece é que você tem o reconhecimento e logo na sequência surge um pensamento, eu reconheci. E esse pensamento é extremamente persistente. Toda vez que ele surgir, se você for atrás dele, você perde esse reconhecimento, por assim dizer, tá? Mas até esse vai e vem é ilusório, então não é real. Mas é possível perder esse estado até que você se estabeleça nele firmemente. E no seu caso, ele é permanente ou ele é, assim, não é permanente? Sempre foi permanente, sempre vai ser. Agora, a questão de eu estar 100% estabelecido, não. Eu vivo me deslocando. Em alguns momentos eu preciso me lembrar. É um trabalho constante, principalmente em situações de estresse, em situações de medo, em situações de ver um rodízio de pizza, alguma coisa do tipo. A chance de você vacilar e voltar para a identificação é muito grande. E como é que você faz para se lembrar disso? Prática, estudo e prática. Beleza. Tem mais perguntas aqui, e agora eu queria perguntar sobre o YouTube. Como você teve a ideia de criar o canal Novo Yoga? O canal, se vocês forem ver, o primeiro vídeo era do curso que eu estava terminando lá de formação de yoga, e a gente tinha que estudar todo um negócio do Tantra e não sei o quê, porque eu sou formado em Hatha Yoga, né, que é baseado no Tantra. E aí eu falei, quer saber? Eu vou estudar essa apostila fazendo um vídeo. Porque eu sempre gostei de trabalhar com edição de coisa e tudo mais. E aí eu fiz. Eu falei, ficou legal. Vou colocar no YouTube e mandar para os outros alunos, para eles estudarem também. E aí foi por isso que eu fiz o canal. Não foi para fazer essa patetagem que eu faço hoje em dia. Só que aí eu gostei, eu falei, putz, eu vou fazer outros vídeos de yoga. E aí eu comecei a descambar para a espiritualidade e aí virou isso. Então é por isso que você deu o nome de Novo Yoga. Foi o primeiro nome que me veio na cabeça. Sabe na hora que você falou do satsang, você falou, eu não gosto de usar termos estrangeiros. Eu também não sou muito fã de ficar usando termos estrangeiros. Para mim, né, eu nasci no Brasil, eu vou usar termos brasileiros sempre que eu puder, claro, né? Também não sou tão chatão. Mas a maioria dos negócios de yoga sempre é Prakriti Yoga, Shiva Yoga, Kundalini Yoga. É sempre os nomes, tipo, tentando remeter alguma coisa. E aí eu virei e falei, putz, eu vou colocar um nome fácil de lembrar. Novo Yoga. Não teve sentido, não teve... Eu levei 5 segundos para pensar nesse nome. Tem gente que pergunta por que é Novo Yoga. Sei lá, eu arrotei e veio esse nome e botei lá. Quando uma pessoa assiste seus vídeos no YouTube e depois te procura, o que essa pessoa está procurando? Depende da pessoa, né? Eu percebo que a maioria das pessoas estão procurando, num primeiro momento, eu vou te falar, num primeiro momento a maioria das pessoas estão procurando resoluções para a vida. Elas querem resolver os problemas do mundo. Então, eu até falo para as pessoas, não se assustem, porque se você me mandar um e-mail, é capaz de você me mandar um e-mail de 50 linhas e eu te responder uma frase, sabe? Porque eu não gosto de alimentar a confusão da pessoa. Então, às vezes a pessoa... Posso falar qual é a frase? Qual? Problema seu. Mais ou menos isso. Mas eu te juro que eu faço isso com o maior carinho do mundo.
Então a pessoa manda, tipo, pô, não sei o que, o mundo, porque eu não sei como é que eu lido com os trabalhos, não sei o que e tal. Aí eu falo, joga fora. Eu nem perco tempo tentando explicar. Mas para mim, funciona como se fosse um tapa na cara, mas eu não faço de maldade. Porque às vezes precisa de um sacolejo, sabe? Eu falo, para, não é isso. Se você se você veio me procurar é porque você quer a minha opinião. Minha opinião é essa, você tá falando merda. Mas tem outras pessoas que chegam, e aí eu fico muito feliz quando você percebe que elas entenderam quase tudo. E elas querem só uma confirmação aqui, querem tirar uma dúvida um pouco mais sutil ali, querem confirmar alguma coisa um pouco mais refinada. E aí eu fico extremamente feliz quando eu encontro algumas dúvidas do tipo, mas todas são bem-vindas. Algumas pessoas me mandam coisas, né? Eu já recebi livros maravilhosos de indicação que as pessoas me mandaram, sites, textos, coisas que eu não conhecia, então tem de todo tipo. Mais interessante. Eu falei isso aí porque essa resposta, problema seu, eu dou essa resposta. É ótimo, é ótimo. Eu vou começar a adotar também. Às vezes as pessoas falam um monte de coisa e falam o seguinte: para mim, você é problema seu. Exatamente. Mas também é essa mesma pedagogia, assim, para dar um chacoalhão para a pessoa acordar, não é maldade, né? Mas às vezes é visto como maldade, eu entendo, mas não é maldade também. Não provavelmente você tem a mesma concepção que eu. Para mim, eu estou dando uma resposta técnica. Então é como se a pessoa tivesse solicitado alguma coisa e a melhor resposta que eu tenho é aquela. Eu pensei para dar a resposta. A melhor resposta que eu tenho para a pessoa é essa, porque se eu alimentar o que você está falando, a pessoa vai começar a reclamar da sogra e não sei o quê, e eu não estou aqui para falar sobre isso. E outra, a pessoa precisa se conscientizar que ela tem que entender o que está acontecendo com ela. O outro tem muito menos capacidade de entender o que está acontecendo com ela, porque ele não sabe da história da pessoa, do outro. E eu não sou profissional, né? Eu sempre deixo isso muito bem claro para as pessoas. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra e não tenho o mínimo interesse de ser também. Vou falar uma coisa para quem está assistindo aqui e depois vou fazer mais uma pergunta. Quem está assistindo aí, quiser fazer pergunta, já pode ir levantando a mão que eu vou fazer mais 2 perguntas aqui sobre o YouTube e aí vocês podem fazer perguntas. Eu tenho mais aqui para terminar, mas quem quiser fazer pergunta já pode ir levantando a mão. Você tem haters no seu trabalho? Tem haters do Novo Yoga? Tem haters? Tá. Eu ia falar, sou professor de yoga, como é que eu tenho hater? Não, o pessoal que assiste lá e... Cara, tem uma galera meio estranha, mas eu acho que é impossível, né? Eu sempre penso nisso quando eu vejo alguns vídeos que eu falo, cara, que canal maravilhoso, que vídeo maravilhoso. Aí eu entro lá, tem alguém xingando. Eu falo, mas nenhum se salva, nenhum. Se você procurar no YouTube, ajudando crianças na África, vai ter alguém lá falando, vídeo merda, o áudio tá ruim. Sabe? Tipo, não importa o que você faça, sempre vai ter um hater. Pode crer. E o engraçado é que eu tenho uns haters persistentes, né? Que, tipo, todo vídeo eles estão lá para hatear alguma coisa. Eu já tive alguns que foram mais problemáticos. Teve um que me xingava de tudo quanto era nome e tal. Mas geralmente eu não dou muita atenção. A única coisa que eu faço no canal é dar coraçãozinho e joinha. Então, independente se você está me elogiando, se você está hateando, se você gostou, não gostou, eu dou coraçãozinho e joinha. Eu só respondo comentários quando é uma pergunta muito boa ou quando eu quero fazer alguma zoeira. Eu respondo lá alguma coisa engraçada, mas eu acho que não vale a pena, não. E muitas vezes o problema está na pessoa, né? E às vezes também com a gente. Então, às vezes, se você hateia no vídeo de alguém ou no trabalho de alguém, às vezes o problema também está em você, né? Então, é inútil tentar discutir. E você consegue identificar, assim, generalizando, qual é o ódio deles, desses haters? Olha, eu acho que o mais comum que eu vejo no meu canal é meio que uma
frustração enrustida, sabe? Então eu entendo que a pessoa às vezes está frustrada porque ela já tentou todos os caminhos e nenhum funcionou. Então, é parecido, não estou me comparando, tá? Eu só vou dar um exemplo porque é fácil de entender. De um padre, por exemplo, de alguém chegar no padre e falar: seu Deus não existe. Se ele existisse, não deixaria pessoas morrerem. E às vezes esse cara tá falando isso pro padre porque a esposa dele morreu, porque o filho dele morreu. Então, assim, ele tem um motivo pessoal para chegar no padre e falar: seu Jesus não existe. Mas tudo que ele queria, no fundo, era que Jesus descesse do céu e falasse: eu existo. Sua mulher tá comigo. Sabe? Tipo, no fundo, ele queria que confirmassem para ele, sabe? Ele queria tirar essa dúvida. Só que ele transforma isso numa forma de ódio, numa forma de sarcasmo, ironia. Então, de chegar e falar: isso aí que você tá falando é besteira, você tá inventando coisa tal, porque a pessoa tá frustrada. Vamos agora para o lado bom. Você tem lovers, né? Pessoas que curtem o seu Graças a Deus, eu fico muito feliz. Tô cagando, tá? Você tem, não tem, mas assim, desde o início do canal, eu sempre tive essa política. Eu não me importo se tem seguidor, se não tem, se tem comentário, se não tem, se vão me achar, se não vão. Eu nunca fiz para ter alguma abrangência, ou para me acharem, ou para me conhecerem. Tanto que o pessoal fala: ah, você tem que divulgar o vídeo. Eu não vou divulgar nada, eu tenho outras coisas para fazer da minha vida. Então eu deixo lá, e sabe que eu até prefiro, porque aí só me acha quem quer, só acha quem está afim do assunto. Então, pelo menos eu não fico sendo achado por uma galera perdida. Mas graças a Deus, pô, eu fico muito feliz porque criou-se uma comunidade muito bacana em volta. Então, tem a comunidade do WhatsApp, que foi criada por um inscrito, que é o João Kleber, que não está lá no canal hoje em dia. João Kleber, se um dia você vê esse vídeo aqui, você é um safado, que você deveria estar lá no grupo e saiu. Mas a gente ama ele, tá? João Kleber é um querido. Foi ele que criou o grupo, não fui eu. Eu sempre fui contra ter grupo, mas a galera me obrigou praticamente a entrar no grupo. E eu acabei gostando, eu me divirto lá. E aí tem as reuniões também no Meets. Pô, criou uma comunidade muito gostosa, sabe? Eu sempre fico feliz toda vez que a gente faz reuniões. Sempre estão as pessoas lá que eu gosto, que eu vejo, tá sempre as carinhas lá que eu sempre estou acostumado a ver. E são pessoas muito boas, são pessoas muito legais. Sempre tem um atrito ou outro, né? Igual qualquer grupo, mas eu acredito que eu tenho mais pessoas do bem do que haters. Haters são muito poucos. Você consegue identificar o que os lovers love, ou seja, o que eles amam no seu trabalho? Eu acho, honestamente, que é a forma como eu trouxe o assunto de maneira descompromissada e eu tento ser o mais leve possível, né? Tem vídeos em que eu faço uma coisa mais artística, tem alguns que eu faço uma coisa mais densa, mas a maioria deles eu tento propositalmente meter umas piadas no meio, fazer uma gracinha aqui, fazer um negocinho ali, dar exemplos mais didáticos, que é justamente para sair daquela visão do que é um cara falando com sotaque indiano, extremamente sério, sabe? Então, a gente tem algumas personalidades que fazem isso que eu adoro, que é o Sarva Priyananda, o Tadati Mananda, que são swamis que falam sério, mas, putz, você dá risada, ele conta piada. Eu acho que todo mundo já teve na escola um professor que era assim, né? Você aprende muito mais quando o cara tá fazendo um negócio de uma maneira descontraída. Então, acho que a galera gosta desse jeito mais leve de passar o negócio. Legal, isso aí a gente tem em comum. Bom, agora eu vou para os finalmente. Ninguém levantou a mão, eu vou para as minhas perguntas finais aqui. Se alguém tiver alguma pergunta aqui, só levantar a mão, ainda está valendo levantar a mão. Não, calma, que o finalzinho é muito bacana, adoro o finalzinho. A primeira pergunta do finalmente aqui é: qual a pergunta que eu não fiz e deveria ter feito?
Nenhuma, acho que você fez todas. Fico contente. Se você fosse um entrevistador e pudesse entrevistar qualquer pessoa, quem você entrevistaria? Quem eu entrevistaria? O Paulo Schiffenthaler, do Larica Total. Ah, tem aqui duas pessoas com a mão levantada. Então, eu vou... Ah, antes de eu... O Otávio e Francisco, já vou soltar para vocês. O que você perguntaria para ele? Se ele fuma maconha. E se está estragada, né? Se é da estragada. É um cara, ele é muito bom, ele é muito engraçado, ele é muito louco. Vocês têm que assistir esse vídeo. Depois coloca no, eu tenho no YouTube os vídeos dele, chama Larica Total, é muito bom. Eu vou liberar agora para os dois aqui. Primeiro Otávio, depois você, tá, Francisco? Para não perder aqui, tá na hora. Otávio, seu microfone está liberado, clica aí mais uma vez. Isso, pode falar, Otávio. Tá me ouvindo? Primeiro eu queria agradecer, né, Ferrari e Nilson. E algumas vezes durante a entrevista, você utilizou a expressão se Deus quiser, graças a Deus. Então eu queria saber sua concepção do que é Deus. Muito bom, muito bom. Segundo a tradição que eu me identifico mais, a gente chama Deus de Ishvara. Basicamente, ele é o comandante do universo, ele é aquele que está regendo todo o cosmos, tá? Cada folhinha de árvore que nasce, cada pessoa que morre, cada peixe que é pescado, qualquer coisa que acontece é regido por Ishvara. Ishvara rege o universo. Então, quando eu falo seja o que Deus quiser, ou graças a Deus, eu estou agradecendo, é como se eu estivesse agradecendo ao gerente do universo. Eu estou agradecendo ao CEO do universo. Eu estou confiando que existe uma consciência suprema e que ela cuida do universo. Só que você, como consciência, é anterior a esse Deus. O Deus, o Ishvara, ele é um objeto da mente manifesta. Então, para a mente manifesta, a gente sempre usa ele para largar a responsabilidade nele. É ele que está cuidando, eu não tenho nada a ver com isso, está nas mãos de Deus. Do seu ponto de vista como consciência, você é anterior ao Ishvara. Porque o Ishvara é o rei da manifestação. E você, verdadeiramente, nunca se manifestou. Então, é ele que cuida aí da bagunça que está rolando, dessa zorra que a gente chama de universo. Beleza, Valeu. obrigado. Valeu pela pergunta, Otávio. Vamos aqui para o Francisco. Francisco, seu microfone está liberado. Clica mais um. Não tá? Tá. Clica mais um. Tá liberado agora. Pode falar. Boa noite. Boa noite, gente. Nilson, adoro o teu trabalho. Eu conheci lá através do Corvo. Cara, eu fiz uma pergunta na reunião de segunda-feira, porque você estava falando dessa coisa de adquirir um estado de consciência, como se você conseguisse, em estado de meditação, chegar num ponto que você não tivesse pensamentos, é como se você não tivesse a linguagem, nenhuma linguagem surgindo, nenhuma frase, nenhuma palavra. Aí me veio assim aquela questão, você acha que antes do ser humano adquirir linguagem, ele vivenciava isso com frequência? É só essa contemplação pura? Você diz antes da gente, como sociedade, começar a se comunicar através da fala. Isso. Na questão evolutiva mesmo. Então, eu acho que aí a gente extrapolaria um pouco demais a teoria, né? Porque a gente... Por que eu estou te falando isso, tá? Não estou fugindo da pergunta. Sim. Desde que eu me lembre de existir, toda a minha existência, a gente sempre se falou, a gente sempre se comunicou. E dentro dessa existência que eu tenho,
existe a história de que há milhares de anos atrás existia uma espécie de ser humano não, né? Acho que não era nem considerado Homo sapiens, que não se comunicava através da fala. Mas tudo isso são objetos mentais dentro desse mundo que eu já estou inserido. Então, se eu extrapolar pensando, como é que seria na época lá que a gente não falava, eu tô extrapolando a própria mente, eu estou usando a mente para extrapolar coisas que eu nunca vi. Então, eu só posso falar tudo que eu vejo. E tudo que eu vejo é que desde que eu nasci, né, desde que eu existo, estava tudo preto, eu apareço, e a primeira coisa que eu vejo são pessoas ao meu redor falando, que fofinho, a bochechinha, não sei o quê e tal. Então, assim, tudo que eu conheço é que a linguagem já é intrínseca à manifestação. Mas, se a gente for fazer um exercício criativo, imaginar se a gente não se falasse, se a gente viveria num estado de contemplação, tem um vídeo muito bom do Rupert Spira, em que alguém pergunta para ele se o estado de um bebê ou de um animal, por ser um estado, né, ignorante, extremamente simples, seria o mesmo estado de um iluminado. E eu acho que isso pode ser usado aqui, porque seria um estado de evolução primitiva em que a gente não desenvolveu nem a linguagem. E ele fala o seguinte: parecem, eles são bem parecidos, mas não são. Porque o que acontece? O estado ignorante por si só, que seria o estado de uma criança ou de uma espécie meio humanoide, meio macaco, meio humano que não fala ainda, ou um animal, ele está totalmente envolvido no momento presente, mas de uma maneira instintiva. Então, ele responde igual um animal mesmo. Então, se você pegar uma civilização que não falava, provavelmente eles tinham instintos animais, sabe? De grunhir e fazer sexo baseado no cheiro do outro e não sei o quê. Então, eram animais. Para que você reconheça quem você é necessário que você desenvolva uma inteligência, que seria o uso da mente, da linguagem, do intelecto, e através da capacidade dessas faculdades, você consegue analisar o ambiente ao redor, se analisar, se separar, essa é a parte importante. Você se separa como consciência imutável daquilo que muda, você precisa fazer essa separação inicial. E aí você percebe, nossa, eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu não faço parte do mundo. E depois dessa separação, precisa rolar a integração. Porque aí você pensa, se eu não sou o mundo, o que é o mundo? Só tem espaço para uma coisa. O mundo sou eu. Então, você só consegue fazer, e isso é iluminação, você só consegue fazer esse processo de se iluminar quando você tem inteligência suficiente para discernir uma coisa da outra e depois integrar as duas. Um estado primitivo de consciência não tem capacidade de fazer isso, ele não consegue discernir. E se a gente não tiver a linguagem desenvolvida, provavelmente a gente estaria num estado totalmente primitivo, você estaria mais envolvido com o momento presente, mas de uma maneira extremamente animalesca. Maravilha, entendido. Francisco, perfeito, obrigado. Valeu pela pergunta, Francisco. Temos mais duas mãozinhas levantadas aqui. Primeiro o Jorge, depois a Luana, tá? Jorge, seu microfone está liberado. Clica mais uma vez aí. Isso, pode falar. Não estamos te escutando, Jorge.
Eu vou passar a vez para a Luana, Jorge, aí agora? você vê. Ah, agora deu. Vai lá. Estão ouvindo agora? Sim. Tá. Nilson, boa noite. Aqui eu tenho 2 nomes, né? Anderson e Jorge. Às vezes troca. Uma coisa que, desde que eu comecei a assistir seus vídeos, né? Eu já perguntei isso lá no canal e tal. Mas eu acho interessante que você pudesse falar um pouco. Você não parece uma pessoa apática, né? Você é uma pessoa alegre, divertida e tal. E muitas vezes a gente fica naquela dúvida, né? Pô, eu vou começar a pensar muito, me desligar das coisas e vou ficar uma pessoa indiferente ao mundo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sei que é uma coisa meio batida, né? Mas eu acho legal falar um pouco sobre isso, assim. Essa dicotomia de você, eu vou me desligar das coisas, eu sei que eu vou sofrer mesmo, e esse mundo, para mim, não me interessa mais, né? Eu só quero alcançar um estado mais lúcido, sei lá. E aí a gente sempre imagina isso que você falou, às vezes, até de alguns mestres, né, que ficam lá sentados de tanga, né? Isso já foi causa de várias discussões. Então, você não precisa estar de tanga, né? Sentado no lugar ali parado para estar com esse conhecimento todo, desenvolvendo esse conhecimento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Claro. Essa pergunta é muito recorrente, muito, muito, muito recorrente. Eu ficaria feliz se um dia eu conseguisse fazer, sabe, um vídeo, alguma coisa assim, que eu falasse, nossa, agora eu consegui explicar isso. Porque não importa quanto a gente tente encaixar esse exemplo e explicar, sempre fica essa dúvida nas pessoas. Que é o seguinte: como que eu continuo lidando com o mundo de maneira ativa se eu perceber que não sou eu que faço, se eu não faço nada? Se perceber que eu sou uma consciência que não participa do mundo, etc. e tal. Observa. Esse aqui é o mundo existindo aqui, ó. O corpo, a vida, etc. e tal. E você o tempo inteiro acha que você é ele. Eu sou essa pessoa aqui, estou existindo no mundo e tudo mais. Se você descobriu que você é a consciência anterior a essa pessoa, se você não é essa pessoa, você consegue interferir nas ações dela? Não. Da mesma forma que eu não consigo interferir num passarinho que está voando no céu. Da mesma forma que eu não consigo interferir numa chuva, da mesma forma que eu não consigo interferir em qualquer efeito da natureza, eu não consigo interferir, porque não sou eu. Então, o reconhecimento de que você não é o corpo e a mente não te dá o direito de interferir no corpo e na mente. Então, se você está aqui, ó, se perguntando, mas se eu parar de fazer as coisas, eu vou ficar apático e tudo mais, enquanto você está perguntando isso, quem você realmente está aqui atrás, ó. Não tem nada a ver com o movimento do corpo no mundo. Então, o que o seu corpo vai fazer então? Qual vai ser o seu comportamento? Você vai botar uma tanga e vai pro mato? Você vai virar um guru? Você vai virar um alcoólatra igual o Alan Watts? Se bem que ele já era, eu acho. Você vai ficar fumando igual no Sargadatta Maharaj? Você vai ser divertido? Você vai ser simpático? Você vai ser, sei lá, você vai ser qualquer coisa? É destino, é Ishvara que está fazendo isso. Então, de novo, é o que Deus quer. Se Deus quiser que seja isso, vai ser isso. Se Deus quiser que seja aquilo, vai ser aquilo. Então, isso, se você estiver praticando a autoinvestigação, não deveria ser uma preocupação sua. Porque você não tem controle sobre aquilo que não existe. E às vezes eu uso esse exemplo, da mesma forma que eu não tenho controle sobre esse gnomo aqui, ó, que está em cima do meu ombro aqui, ó. Tá vendo? Esse gnomo aqui. Ele não existe. Não tem como eu controlar um gnomo que não existe. Não tem como eu me vincular a algo que claramente é irreal. Então, não tente encontrar padrões, como, por exemplo, você fez aí, de, teoricamente, pessoas que tiveram essa experiência. Ah, mais uma ficou de tanga, mais outra é divertida, mais outra se recolheu e não fala nada, mas outra montou um ashram. Se foca em você.
Se você reconhecer o que você é, você é consciência, não o corpo. Não é o corpo. O corpo nunca vai ser, o corpo nunca vai acordar porque ele é um zumbi. É a consciência que percebe o zumbi, não é o zumbi que percebe a consciência. O que vai continuar acontecendo? O que foi o destino. Foi, Jorge? Beleza, valeu mesmo. Abração. Então, temos mais 2 perguntas aqui, Luana e Clóvis. Então, a Luana primeiro, depois você, tá, Clóvis? Luana, seu microfone está liberado, você pode falar. Não estamos te ouvindo, Luana. Não, seu microfone está fechado, Luana. Você tem que clicar mais uma vez. Mais uma vez. Agora sim? Agora estamos te ouvindo. Pode falar. Oi, boa noite, Nilson. Boa noite a todos. Boa noite. Eu, curiosamente, conheço o Nilson porque eu acho que o universo me levou. Eu ando meio perdida nas entrevistas do Ferrari, mas na dele eu conheço um pouco do trabalho, embora eu tenha algumas críticas. O que ensejou a minha pergunta foi o comentário do Otávio, que acabou se misturando com o comentário do Anderson, que é a respeito dessa questão do se Deus quiser, do que eu espero que Deus queira, e nesse sentido, de uma entidade externa, de uma entidade maior que definiria o que nós somos e o que nós fazemos. E o que eu queria saber é assim, porque para mim ficou extremamente confuso a concepção dessa entidade maior que rege o universo e, por sua vez, define tudo o que acontece, a folha caindo, por exemplo, como você falou, a folha nascendo, e a consciência da gente do que a gente faz. Então, o que eu estou perguntando é pedindo, na verdade, uma maior clareza a respeito da ideia de livre-arbítrio entre essa consciência maior que tudo rege e entre nós, réis, seres viventes aqui, que achamos que escolhemos o que devemos fazer. Eu não sei se eu consegui fazer a minha pergunta direito, mas é porque eu fiquei confusa mesmo, misturando as 2 perguntas dos 2 colegas anteriores. É mais ou menos por aí. Ok. Livre-arbítrio é uma desgraça, é uma maldição, é um infortúnio. Então, a gente está acostumado a achar que, graças a Deus, eu tenho livre-arbítrio, né? Que bom, esquece graças a Deus, que bom que eu tenho livre-arbítrio, eu adoro ter livre-arbítrio, eu adoro ser o maestro da minha vida, eu adoro tomar decisões. Só que a gente tem uma relação com o livre-arbítrio que é quase uma síndrome de Estocolmo. A gente está apaixonado pelo sequestrador. Livre-arbítrio é uma chatice, é um saco. Amanhã, quando vocês acordarem, observa que na hora que você acorda, você já tem que tomar uma decisão. Na hora que você acorda, já é tipo, acordei cedo, o que eu faço? Será que eu faço o café da manhã? Ou eu já acordo as crianças para arrumar elas para ir para a escola? Não sei o quê. Se você acorda atrasado, tomo banho ou tomo café da manhã? Saio correndo ou pego o carro? Ou pego o ônibus? Você já acorda tomando decisões. E aí depois você vai tomando várias outras decisões ao longo do dia. E junto com essas decisões, às vezes você acerta, às vezes você erra.
Às vezes você fica feliz, às vezes você fica frustrado. Às vezes você toma uma decisão e sai tudo errado, às vezes você toma uma decisão e sai tudo certo. Ficar o dia inteiro tomando decisões é um saco. É horrível ficar tomando decisões. E quem é que toma a decisão? Pessoa. É Nilson que toma as decisões. É Luana que toma as decisões. É Ferrari que toma as decisões. É a pessoa que toma decisões, milhares de decisões ao longo do dia. Quando eu falo que seja o que Deus quiser, eu estou tirando esse peso dos ombros e largando na mão de Ishvara. É dele. Esse filho não é meu. Se vira aí, Deus. Ele que cuida. Por quê? Porque isso traz uma leveza. No sentido do quê? Tô indo para o trabalho, vou parar nessa cafeteria aqui. Parei, peguei a maior fila. Culpa minha? Culpa de Ishvara. Não tenho nada a ver com isso. Foi ele que fez eu me atrasar. Peguei essa outra cafeteria aqui. Deu super certo. Tava tendo promoção. Ganhei 2 donuts. Mérito meu? Não. Foi bênção de Ishvara. Foi ele que me deu. Então, você tira o peso dos ombros de ficar tomando decisões o tempo inteiro. E não só isso. É bom lembrar que esse Ishvara que eu estou falando, esse Deus que eu estou falando, não é última instância. Ele é o regente do universo, ele é o regente do mundo. Se você chega num ponto de absoluta entrega, em que você não toma decisão nenhuma, e é só Ishvara que toma, você está muito mais perto de perceber que você nunca fez nada do que você estava quando era um ser humano, tomador de decisões. Então, aos poucos, você vai se livrando do senso de autoria. Primeiro você entrega para Ishvara, e por último, você solta tudo. E eu posso te garantir que esse estado de total falta de controle é um estado de total bem-aventurança. A felicidade que você procura tomando decisões é aquela que existe na ausência da ideia de que você toma decisões. Então, não ser o autor das coisas é uma bênção. É ótimo não fazer nada. É como se você fosse o dono da maior empresa do mundo e Ishvara, ou Deus, é o gerente. E a empresa funciona sozinha. Ishvara cuida dela. E aí você pode ficar lá em paz, sabendo que a empresa está indo muito bem, sem que você precise ficar se preocupando com ela. Então, às vezes é difícil de entender no início, mas se você conseguir entender o que significa Ishvara, e o que significa o Jiva, que é a pessoa, e o que significa o Brahman, que é a consciência absoluta, você vai entender por que a gente usa essas diferenciações. No final, Ishvara não é uma entidade separada de você em algum lugar, só existe uma entidade, só existe uma coisa acontecendo. Você é a consciência, você é Ishvara e você é o Jiva. Depende de como você está olhando. Como a gente quer chegar lá atrás, como a gente quer chegar lá na última consciência, é melhor chegar primeiro no Ishvara e depois na consciência. Beleza, Nilson. Luana, grato pela pergunta. Tenho mais 2 aqui. Eu não quero passar das 10 horas, gente. Então, Clóvis, eu vou liberar para você, depois o Tiago, depois eu faço minha última pergunta aqui. Então, Tiago, você vai depois do Clóvis, tá? Clóvis, seu microfone está liberado. Você clica aí mais uma vez. Ele está liberado, mas você precisa clicar no microfone mais uma vez, Clóvis. Clica aí, Clóvis. Isso. Agora... Não. Clica mais uma vez, Clóvis. Clica aí no botão. Clóvis não está conseguindo. Ou não está me ouvindo também. Então, Clóvis, você voltou ao silêncio. Clica aí. Parece um sorvete, Clóvis. Parece um sorvetinho. Clica aí. Ah, agora ele voltou. Pronto, Clóvis. Tenta novamente. Mesmo botão. Oi. Isso. Boa noite, Ferrari. Boa noite, Nilson. Boa noite, Clóvis. Nilson, eu queria te perguntar se você já teve uma experiência religiosa e se você pode descrever essa experiência. Ah, que boa pergunta, hein, Clóvis? Eu tenho, principalmente com Jesus.
para mim, ele é o meu guru, né? Quando você tem fé na palavra do seu guru, ele serve como um portal para você, para essa consciência maior. Você pode usar qualquer uma que você se identifique, né? Eu acho que é fácil de identificar. Se você é devoto de Nossa Senhora, se você é devoto de Shiva, de Ganesha, de qualquer entidade, não é uma obrigação, tá? Mas, para mim, sempre que eu penso na figura de Jesus, ou quando eu vejo a figura de Jesus, ou quando eu leio sobre as palavras de Jesus, eu me emociono internamente. Então, para mim, é uma conexão kármica que eu tenho nessa vida, que eu posso considerar uma experiência religiosa. Vencendo vem Jesus. Adoro essa frase. É o quê? Vencendo vem Jesus. Jesus é o cara. Conhece? Jesus é muito Você bom, conhece essa música? Não conheço. Depois eu te passo, eu adoro. Eu adoro música gospel. Eu ouço com outra interpretação, mas eu gosto demais. Eu também. Tem música que me arrepia. Às vezes é engraçado, né? Às vezes eu choro escutando essas músicas, mas não é chorar o chorar mesmo, fisiológico, sabe? É quase como se fosse automático, sabe? Tipo, de emoção interna. Eu gosto bastante. Eu tenho esse lado Bhakti, né? Que é o lado da devoção. E muitos dizem que é necessário. Não importa se você é o cara mais inteligente do mundo, se você estudou todos os livros, se você destrinchou tudo com a mente. Em algum momento você precisa ter um pouco de Bhakti, que seria a devoção. Independente de qual é a entidade, pode ser por um guru. No caso do Ramana, o guru dele era uma montanha. Então ele tinha devoção por uma montanha. Você pode ter uma devoção por uma estátua, você pode ter devoção por qualquer coisa. Mas a crença de uma energia maior, de uma força, de um facilitador, ajuda muito, é um grande atalho. Legal. Vamos então ao último aqui, que é o Tiago Clóvis, grato pela sua pergunta. Valeu, Clóvis. Tiago, seu microfone está liberado, clica mais uma vez. Isso. Diga. Oi, Nilson, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bom também. Tiago, Voltando essa... Oi? Fala pertinho aí do microfone para a gente ouvir bem e ficar bom na gravação, por favor. Melhorou? Médio. Dá para ouvir. Tá. Acho que é por causa do fone de ouvido, mas vai demorar muito para eu desligar ele. Tá bom. Tá. Então, voltando à questão do Ishvar, que ficou muito polêmica, eu queria entender melhor o que você abandona quando você decide que tudo é o Ishvar. Entendeu? Qual que é a diferença? Porque é uma ação, né? Também você pensar, não vou decidir, vou deixar para o Ishvar. Também é uma decisão, né? E o que você deixa de lado, assim? O que estava atrapalhando antes, quando você tentava controlar as coisas? E o que não tem mais ao longo do tempo, quando você fala que é o Ishvar? E dentro da ideia, são duas, na verdade, dentro da ideia de que você é o Ishvar, então você escolheu nascer, né? De certa forma também. E por que isso? É isso. Eu vou tentar explicar de uma outra forma, tá? Que eu acho que encaixa mais com a sua pergunta. Perdão, Nilson. Fiz besteira aí. Liga de novo. Desligou na minha... Eu ia silenciar o Tiago. Não tem problema. Eu vou repetir, tá, Thiago? Eu vou dar um exemplo que eu acho que se encaixa melhor no seu exemplo. No seu exemplo, não. Na sua dúvida, que é o seguinte. Imagina a sua consciência, tá? Em camadas, assim. A sua consciência como sendo o Thiago, como sendo uma pessoa. Então, aqui na parte mais externa, tá o que você conhece. Que você é uma pessoa, que você toma decisões, que você tem coisas que você gosta, coisas que você tem aversão, etc. e tal. Você tem uma personalidade, você tem um caráter, você tem tudo aquilo que te constrói. Isso está aqui na extremidade.
Psicologicamente, nós sabemos, por mais leigos que nós sejamos, que se você for entrando na consciência, você vai chegando nos níveis mais subconscientes. Então, quando você acha que você... eu faço tal coisa porque eu tenho caráter, não. Você faz isso porque quando você tinha 2 anos de idade, você viu um adulto fazendo alguma coisa e agora você está repetindo isso subconscientemente. Se você hoje tem 30 anos de idade e você é alcoólatra, talvez seja porque quando você tinha 1 ano de idade, seu pai te pegava no colo com o cheiro de cerveja. Tipo, muitas coisas que você acha que são conscientes são inconscientes. Tá lá no miolo da consciência. São coisas que você não tem controle nenhum. Essas coisas se manifestam na consciência e se expressam lá na extremidade. E aí você fala, fui eu que decidi. Não, não foi você que decidiu. Foi o seu subconsciente, extremamente arcaico, que decide essas coisas por você. Inclusive o sexo, que eu acho que é um exemplo que pode ser aplicado para todo mundo, é um dos instintos mais primários, reptilianos. Quantas decisões você toma baseada nesse instinto e você diz, fui eu que tomei? Foi uma parte extremamente sutil da sua consciência, inconsciente, que tomou essa decisão por você. Então você pode pensar que o Jiva é a camada externa, Jiva é a pessoa, o ego, e o Ishvara é a camada mais interna da sua consciência. O Ishvara manifesta tudo, mas do ponto de vista da pessoa, ele é tapado, ele é burro. Ele simplesmente fica manifestando coisas. Ele não é que ele pensa no que ele vai fazer, ele simplesmente faz. Só que sem o Ishvara, você não teria a sua consciência externa. Porque é ele lá no centro da sua consciência que espalha as manifestações para as extremidades. Então, Ishvara não tem propósito nenhum. Ele simplesmente responde a estímulos extremamente básicos e primários. Só que se você conseguisse abrir a consciência de uma pessoa e analisar de onde estão surgindo as decisões e escolhas e caráter e personalidade e tudo mais, está saindo lá do miolo. É uma criança de 1 ano que está controlando a sua vida agora. Você pode ter 50 anos. Você acha que é você que está definindo as coisas? Não. É uma criancinha lá no meio que está fazendo as coisas. Quando você fica puto com um colega de trabalho, é uma criancinha mimada, lá no centro. É sempre coisas extremamente inconscientes que estão tomando as decisões. Então você pode entender o Ishvara como sendo a parte mais básica da manifestação. Então, ele faz as coisas com qual propósito? Nenhum. Ele simplesmente fica manifestando as coisas. E, só para terminar de responder agora, que você perguntou qual é a vantagem disso? Por que seria bom eu saber disso? Porque se você sabe que tudo que você faz é feito por uma parte extremamente inconsciente, significa que você, conscientemente, nunca fez nada. Só nessa, você já se perdoa por tudo que aconteceu até hoje. Nunca foi você que fez. Era um cérebro de macaco dentro de você que estava fazendo. Mas, se você nunca fez nada, e as outras pessoas? Você perdoa todo mundo. Que é um bando de macaco que não sabe o que está fazendo. E aí a gente volta ao que eu falei lá no início. Você só tem 2 possibilidades. Ou tá todo mundo ignorante, e você acredita que você toma as decisões e todo mundo está tomando decisões, ou tá todo mundo iluminado. Porque você nunca decidiu nada, você nunca tomou decisão nenhuma, você nunca nem se manifestou para início de conversa. E todas as outras pessoas também. Então, para a mente, essas coisas nunca vão fazer sentido. Isso que eu estou falando nunca vai ser um raciocínio lógico, nunca vai ser a conclusão de um raciocínio. Porque essa verdade que eu estou apontando é anterior à formulação de qualquer pergunta. É anterior à ideia desse centro mais primordial da consciência. Por isso que a gente fala, você originalmente é anterior ao Ishvara. Então mesmo, aí você fala, putz, mas eu sou essa consciência extremamente animalesca e primitiva que toma as decisões. Não.
Você é anterior a ela. Só que para saber que você é anterior a ela, você precisa chegar nela. Você precisa chegar nesse ponto em que você percebe que, caraca, tá tudo acontecendo de maneira automática. Não sou eu que estou tomando as decisões. É Ishvara que está tomando. É essa consciência mais primária. E depois que você chega nela, você percebe, peraí, mas eu ainda estou percebendo essa consciência primária, eu consigo ver ela, eu consigo testemunhar ela. Então eu sou anterior a ela. E aí, nesse ponto, já não há mais nada para se falar. É impossível descrever ele. Porque ele foge do escopo da consciência. Ele não faz parte do tempo, não faz parte das decisões, não faz parte da causalidade e, consequentemente, não faz parte de nada em relação ao mundo de sofrimento. Beleza, Nilson. Você estava falando da... Você fez várias vezes assim esse movimento, um círculo com pontos no meio. Já viu, já prestou atenção no logotipo da oficina? Não. Eu vi que é um bonequinho, né? Ele tá jogando sinuca, né? Mas no site ele tem um círculo em volta, ele está dentro de um círculo, e aí tem o ponto no meio, só que aí, além disso, tem um sinal de diferente ali. Então, e é baseado nesse negócio do pontinho no meio. Isso. É um círculo com ponto no meio, só que aí tem um sinal de diferente que também tem a ver com um bonequinho, uma pessoa. Por isso que é uma oficina, né? Que legal, não tinha... Nilson, vou para... depois você repara. Vou para as duas últimas perguntas aqui, para a gente concluir aqui. Foi ótimo o papo, não vou falar disso agora, vou para a pergunta. Se você tivesse a oportunidade de digitar no Google a pergunta que você mais quer saber a resposta, você vai sentar na frente do Google e vai digitar. O que você digitaria? Por que o Zeca Pagodinho toca samba e o Exalta Samba toca pagode? Para mim, essa é boa, cara. Fundamental da existência. Mas era essa mesmo? E qual agora você faz de conta que você é o Google, você teria que dar a resposta. Qual seria a sua resposta? Porque os dois estão sacaneando com a gente. Os dois fizeram um acordo entre eles, e aí o Zeca Pagodinho só toca samba e o Exalta Samba só toca pagode. Entendi. É uma espécie de um koan, né? Exato, não é? Aí, ensinamento budista na cultura popular. Exatamente. Tem olhos sem ver aí. Então, agora é o último. Tem uma prática que eu faço aqui com os oficineiros, quando eles entram, porque tem uma fase de estudos, tem uma fase de prática na oficina. Quando eles entram na fase de práticas, eles contam a história de vida deles, um para o outro, em grupo. Chama a linha do tempo. No fim, depois que eles contaram toda a história, tem um exercício que chama celular mágico, que é assim, você ganha um celular mágico capaz de enviar mensagens para todas as pessoas do mundo. Como se você vai enviar uma mensagem e vai para... Você tem todos os contatos do mundo, todas as pessoas vão receber a sua mensagem. E a pergunta é, que mensagem que você vai mandar nesse celular mágico? Então, mesma coisa para você. Você está com esse celular mágico agora e a mensagem que você enviar vai chegar para todas as pessoas do mundo, do planeta. Qual é a sua mensagem? Uma mensagem para todo mundo do planeta? Se amem. Boa. É só fazer isso que o resto está tudo resolvido. Boa. Nilson, valeu demais, agradeço a sua colaboração, você ter aceitado o convite aqui. Obrigado a você. Foi um prazer conversar com você, deu recorde público aqui. Também deu recorde de horário, a gente nunca tinha isso até tão tarde. Eu vou parar a gravação agora, e para você que está assistindo aí no YouTube, ou ouvindo no podcast,
Vai ficar o contato do Nilson aí embaixo, se você quiser entrar em contato com ele, se você quiser entrar em contato com a oficina também está aí. Se você quiser participar das gravações ao vivo, entra nos contatos aí que você vai chegar aqui no canal da oficina, que é no Telegram, e você pode assistir ao vivo, fazer pergunta, que nem aconteceu aqui. Então, mais uma vez, agradeço todo mundo que esteve aqui participando, agradeço você, Nilson, a gente se fala por aí, desejo uma boa noite, tchau. Tchau, tchau. Mudou minha vida. Tchau.